E aqui o salmista retrata no Salmo 69, no versículo 9, é o salmista Davi escrevendo. E ele coloca como o zelo da sua casa, o cuidado da sua casa, a casa de oração, a igreja, o ministério me consumiu. Só que no caso de Davi, ele está dizendo da devoção pessoal. Quando ele ia entoar cânticos, oferecer sacrifícios, cumprir votos, ele fazia de tal maneira, ele estava ativo na sua consagração pessoal, que envolvia o templo, de tal maneira que aquilo consumia ele. Então, é muito importante esse primeiro princípio trazido por Davi. Ele era consumido pelo ministério pessoal. Isso é tremendo. Não é o que vai consistir a aula, mas é importante você saber, porque o outro versículo dito pelos discípulos a respeito de Jesus, fez menção do 69, dito por Davi, que também prefigura o sofrimento do Messias, o Salmo 69. Só que Davi, no sentido literal, estava dizendo: a minha devoção pessoal, o meu contato com as Escrituras, minha vida de oração, minha participação no templo, cultuando a Deus, é zelosa, o zelo da sua casa, o meu cuidado, o meu zelo, é tal que me consome. Então, como um grande pregador diz, devemos ter dois ministérios: o nosso ministério para com a igreja, o ministério eclesiástico, e o ministério para com Deus, o ministério pessoal. Há dois ministérios. Há muitas pessoas que fazem muito um e esquecem o outro. Ambos têm que ser feitos de forma profunda. O que é isso? Pode acontecer de um pastor pregador passar anos pregando, ensinando, licionando, e ele não ter tempo com Deus. Você já imaginou um cara que prega 100 vezes por mês, que dá aulas 6 horas por dia, ele não tem contato com Deus? Isso é possível? É possível. E há aqueles que oram muito, leem muito a Escritura, têm vida devocional, mas não têm zelo com as coisas do reino. Almas, discipulado, serviço braçal. Então, tanto um como o outro são importantíssimos. E o primeiro atende à devoção pessoal e mostra o nível que deve ser de um obreiro aprovado, como Davi foi. A minha devoção pessoal a Deus, o meu tempo de oração, o meu período de estudo na Bíblia, a minha participação nos cultos a Deus, os sacrifícios que eu ofereço, me consomem, tomam conta de mim, me possuem, eu me perco, eu me gasto, eu me dou na minha devoção pessoal a Deus. E isso deve ser o perfil de um obreiro aprovado. E eu lembro desse mesmo pregador disse que o nosso ministério com Deus deve ser maior do que o nosso ministério pessoal. Há muita gente que gosta de fazer ir e vir, há muita gente que se doa, há muita gente que doa bens, alimentos, muita gente que leva, traz, cuida, vai em leitos de hospitais. Há muitas pessoas que dão quase de tudo no serviço braçal, mas isso não nos diferenciaria de algumas religiões que usam a caridade como forma de redenção, o espiritismo. Elas fazem, mas elas não são consumidas no ministério com Deus. E esse pregador diz que o nosso ministério com Deus deve ser maior. E no caso do salmista,
foi consumido por essa devoção. Ou seja, alguém que ora em espírito o tempo todo, alguém que anda em temor durante o tempo da peregrinação aqui na terra, alguém que não passa por cima do período de oração de jeito nenhum, tem ele como fundamental, alguém que participa das atividades da igreja no que diz respeito a prestar culto a Deus. Estou numa vigília, estou louvando, estou comendo da palavra. Alguém que medita nas escrituras, não só as lê, como o próprio Davi diz: rios de água caem dos meus olhos, porque os homens não guardam a sua lei. Nas madrugadas meditarei nos teus preceitos, na tua lei, nas vigílias da noite. Isso é ser consumido pela devoção a Deus. Leonard Ravenhill diz isso. Eu falarei para você o quanto um homem é grande quando eu ver a vida devocional dele, o quanto ele tem vida devocional. Também diz: nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Diga-me quanto um homem ora, eu direi o quanto ele é grande diante de Deus. Vida devocional deve nos consumir. Então você deve estar ciente que você tem que ter 2 ministérios. E o primeiro e mais importante é o ministério pessoal com Deus. Como você está cativando, guarnecendo, regando o seu ministério com Deus? Ele tem te consumido. Eu não estou dizendo só de tempo. Muita gente acha que é tempo ficar enfurnado numa igreja, ler 5 horas, 10 a Bíblia. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo: o seu espírito está anelando continuamente por Ele, o seu coração entregue e voltado por Ele. É isso que ele está dizendo. E também o tempo, prestando culto a Deus, lendo a palavra, examinando as escrituras, meditando nas tais, tendo período profundo de oração e jejum. Se você vê os grandes homens, está escrito no livro Heróis da Fé, principalmente a vida de David Brainerd, separava dias na semana, ou 1 ou 2, ou 3, mas 1 ou 2, para estar sós com Deus, em jejuns e orações secretas. Isso é tremendo. Nós temos que fazer isso. Ministério pessoal. Hoje eu vou abandonar tudo, estar em oração, em jejum, de forma secreta. Ministério com Deus. Era comum nesses homens, John Wesley, Finney, Edwards, David Brainerd, era comum eles não digo ter, porque ter é óbvio que eles tinham, mas eles manifestarem publicamente, ou nas biografias, ou fazerem questão das pessoas saberem que eles valorizavam a vida devocional, que eles tinham um ministério pessoal com Deus, independente, profundo. Moisés tinha um ministério pessoal com Deus, e foi Moisés. O ministério pessoal de Moisés era tão grande que ele ficava 40 dias, 15, 20 no monte e deixava tudo e todos para beber e comer da fonte da vida. Paulo retrata nas cartas: isso é indispensável, por vossa causa me põe de joelhos, ao Deus ao quem eu me ponho de joelhos. Ou seja, nas orações, nos jejuns, mais que os outros, tinha uma vida devocional, um ministério pessoal com Deus. Quando ele diz: eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pois abro mão de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Lembre-se de exercitar, lembre-se de ter. E Enoque andou com Deus, o ministério pessoal dele. João Batista no deserto, esperando a palavra de Deus, ministério pessoal. E qual é o nível, o termômetro para que o obreiro seja aprovado? O zelo da sua casa me consumiu, a devoção me consumiu. Tem que consumir mente, espírito, alma, corpo. Tem que consumir você. Você tem que andar, aquele mesmo versículo que eu citei, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Paulo diz: orai sem cessar. Paulo também diz na armadura do cristão: e orando em todo o tempo. Também é vida devocional. Essa tem que ser intacta, intocável. Lembre-se e guardem isso,
Você vai se levantar hoje sabendo, eu tenho e devo ter um ministério pessoal com Deus, e Ele deve me consumir. Uma é a obra para com o próximo, outra é o meu momento para com Deus. Saiba ter isso.